Ao abrir os olhos para este novo dia, recebemos a dádiva de mais uma oportunidade de viver sob a graça e o cuidado de Deus. Cada respiração, cada raio de sol que atravessa a janela, cada batida do nosso coração são lembretes de que o Senhor nos sustenta e nos renova a cada manhã. Este é o momento perfeito para aquietar a alma, elevar os pensamentos e encher o coração de gratidão. A palavra nos ensina no Salmo capítulo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que esta verdade nos inspire a iniciar o dia não apenas com planos e afazeres, mas com louvor, confiança e a certeza de que tudo o que vivermos hoje pode ser colocado nas mãos do Pai. Ao cultivarmos um coração grato, nos afastamos das murmurações e abrimos espaço para perceber os pequenos milagres que nos cercam. A gratidão transforma a maneira como enxergamos a vida. O que antes parecia comum passa a ser extraordinário, porque é fruto da bondade divina. Por isso, eu quero te convidar a permanecer comigo até o final desta oração. Cada palavra que será dita é uma semente que pode florescer no seu coração e renovar a sua esperança. Permaneça até o último instante, porque o Senhor tem algo especial preparado para você hoje. Então, com fé e confiança, unamos nossas vozes e nossos corações diante do Altíssimo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ao levantarmos nossas vozes nesta manhã, queremos antes de tudo te agradecer pela vida que nos concedes. Não despertamos por acaso, mas porque a tua misericórdia nos sustentou durante a noite e nos deu mais uma chance de viver à luz do teu amor. Como está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 até o 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Com essas palavras em nosso coração, reconhecemos que cada detalhe da nossa vida está em tuas mãos. Pai amado, sabemos que muitos carregam preocupações, ansiedades e lutas no coração. Mas nesta hora, decidimos lançar tudo diante do teu altar. Assim como Pedro nos ensinou em sua carta, lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos que nos ensines a confiar em ti em meio às incertezas, porque os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, e os teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Deus de bondade, ao olharmos para o céu e contemplarmos a criação, reconhecemos que tudo que existe foi feito pela tua palavra poderosa. O sol que aquece a terra, as árvores que nos dão sombra, o ar que respiramos, tudo nos lembra da tua majestade. Assim, com humildade, pedimos que o teu Espírito Santo nos guie ao longo deste dia, para que possamos viver de maneira que agrade ao teu coração. Pai eterno, pedimos que nos concedas a graça de enxergar as bênçãos mesmo nas pequenas coisas, que aprendamos a ser gratos pelo pão sobre a mesa, pela família ao nosso redor, pelo trabalho que temos ou pelas portas que ainda irão se abrir. Queremos viver com o coração cheio de louvor, lembrando das palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, sabemos que em muitos momentos as dificuldades tentam roubar a nossa paz, mas nos lembramos de que Jesus nos prometeu em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Que esta paz habite em nós hoje, guiando nossos passos e fortalecendo nossas decisões, para que possamos enfrentar cada desafio com coragem e fé. Pedimos também, Senhor, que nos ajudes a ter um coração compassivo, disposto a ajudar o próximo, a perdoar aqueles que nos ofendem e a estender a mão aos que estão caídos. Que possamos ser reflexo da tua luz, testemunhando com palavras e atitudes o teu amor transformador. Pai amado, colocamos diante de ti as nossas famílias. Abençoa cada lar representado nesta oração, derramando unidade, amor e respeito entre esposos, esposas, filhos e filhas. Onde houver discórdia, traz reconciliação. Onde houver tristeza, derrama alegria.
e onde houver fraqueza, fortalece com o teu poder. Senhor, pedimos de maneira especial pelas nossas crianças e pelos nossos filhos. Guarda-os em cada passo, protege-os das ciladas do inimigo, livra-os de amizades que não edificam, guia seus pensamentos e sonhos para o teu propósito. Que cresçam cheios de sabedoria, graça e temor do Senhor, como está escrito sobre Jesus em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Pai querido, também colocamos em tuas mãos os que precisam de provisão no trabalho. Abençoa os que já estão empregados, trazendo favor diante dos chefes, clientes e colegas. E para os que buscam emprego, abre portas que ninguém pode fechar, como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Derrama sobre todos nós criatividade, dedicação e coragem para prosperar. Senhor da vida, lembramos também daqueles que enfrentam enfermidades. Tu és o médico dos médicos, e a tua palavra nos garante que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, como está em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Por isso, pedimos cura para os enfermos, fortalecimento para os que estão em tratamento e consolo para os que sofrem. Que o teu poder restaurador seja manifesto em cada corpo, em cada mente e em cada coração. Pai, pedimos ainda que o teu Espírito Santo nos revista de sabedoria para tomar decisões ao longo deste dia. Muitas vezes nos deparamos com escolhas difíceis, mas confiamos que a tua voz nos guiará pelo caminho certo. Que possamos ouvir a tua direção em cada detalhe, lembrando das palavras de Provérbios, capítulo 3, versículo 5 até o 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Deus, ensina-nos a viver com humildade e dependência de ti. Que possamos aprender com o exemplo de Jesus, que mesmo sendo o Senhor de tudo, viveu em obediência e submissão à tua vontade. Que cada atitude nossa reflita esse mesmo espírito de entrega e fidelidade. Senhor, protege-nos das tentações que se levantam contra a nossa vida. Livra-nos de pensamentos que não edificam, de palavras que ferem e de atitudes que nos afastam de ti. Como Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6, versículo 13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai de amor, derrama sobre nós a coragem de sermos testemunhas fiéis do teu evangelho, que possamos falar do teu amor sem medo, compartilhar a tua palavra com ousadia e viver de maneira que atraia outros para a tua presença. Senhor, abençoa este dia em cada detalhe, que desde a nossa saída até o nosso retorno para casa possamos experimentar o teu cuidado. Guarda-nos nos caminhos, livra-nos de acidentes, protege-nos dos perigos visíveis e invisíveis e cobre-nos com o sangue de Jesus. Pai, pedimos que a nossa mente seja renovada pela tua palavra, para que não sejamos conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do entendimento, como nos ensina Romanos, capítulo 12, versículo 2. Que os nossos pensamentos estejam alinhados ao teu querer. Deus amado, ajuda-nos a sermos gratos, até mesmo nos momentos difíceis. Que possamos compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Que a nossa fé não seja abalada pelas lutas, mas fortalecida por elas. Pai, pedimos que o Senhor seja o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações, como declara o Salmo capítulo 46, versículo 1. Que em cada batalha que enfrentarmos, possamos descansar no teu cuidado e na tua proteção. Senhor, derrama sobre nós o teu amor de forma abundante, para que possamos amar não apenas os que estão próximos, mas também aqueles que são difíceis de amar. Que o teu Espírito nos ensine a vencer o mal com o bem, a perdoar de coração e a estender a mão com generosidade. Deus fiel, ao encerrarmos esta primeira parte da oração,
renovamos o nosso compromisso de viver cada dia na tua presença. Não queremos apenas palavras de gratidão, mas atitudes que mostrem ao mundo que somos teus filhos. Que cada passo nosso seja testemunho do teu poder e da tua graça, e que neste dia possamos refletir a luz de Cristo em tudo o que fizermos. Pai eterno, colocamos diante de ti os nossos sonhos e projetos, sabendo que o Senhor é quem estabelece os passos dos que nele confiam. Muitas vezes fazemos planos, traçamos caminhos e nos esforçamos, mas sabemos que a verdadeira direção vem do teu Espírito Santo, que guia com sabedoria e propósito. Por isso, entregamos nas tuas mãos o futuro, pedindo que os nossos dias sejam ordenados segundo a tua vontade, e que tudo o que realizarmos seja para a glória do teu nome, como está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Senhor da nossa vida, clamamos para que o teu Espírito nos encha de discernimento em cada decisão. Em um mundo cheio de vozes e opiniões, queremos aprender a ouvir a tua voz acima de todas as outras. Que cada escolha reflita a sabedoria do alto, que é pura, pacífica e cheia de bons frutos, como nos ensina Tiago capítulo 3, versículo 17. Que as nossas ações não sejam guiadas pela pressa ou pela emoção, mas pela certeza de que o Senhor está conduzindo cada detalhe. Pai amado, traz descanso para os corações aflitos, paz para as mentes atribuladas e esperança para aqueles que já não conseguem acreditar no amanhã. Muitas vezes nos sentimos cansados das batalhas, mas a tua palavra em Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos recorda: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que essa promessa seja viva em nós hoje. Deus de misericórdia, clamamos pela restauração das famílias. Onde houver feridas antigas, que o teu bálsamo traga cura. Onde houver divisão, que o teu amor seja ponte de reconciliação. Onde houver falta de comunicação, que o teu Espírito traga compreensão e diálogo. Queremos viver famílias firmadas sobre a rocha que é Cristo, capazes de resistir às tempestades e permanecer unidas em amor e respeito mútuo. Pai fiel, pedimos que o Senhor derrame prosperidade em nossas mãos, mas não apenas como acúmulo de bens, e sim como ferramenta para abençoar vidas. Que possamos ser canais de generosidade, sustentando aqueles que estão em necessidade, investindo em causas que honram o teu nome e vivendo de forma responsável com o que nos confias. Que possamos sempre lembrar que tudo vem de ti e tudo volta para ti, porque o Senhor é a fonte de toda provisão. Senhor, guarda-nos dos perigos escondidos e das armadilhas que não conseguimos ver. Livra-nos das más intenções, das palavras mentirosas e dos laços que o inimigo tenta armar contra nós. Como está escrito no Salmo capítulo 91, versículo 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que esta promessa seja real sobre nossas vidas e sobre as vidas dos que amamos. Deus amado, suplicamos pela transformação dos nossos corações. Muitas vezes somos dominados pelo orgulho, pela ira ou pela falta de perdão. Pedimos que o Senhor nos molde como o oleiro molda o barro, quebrando o que precisa ser quebrado e formando em nós um caráter semelhante ao de Cristo. Que possamos viver de modo que as pessoas ao nosso redor reconheçam em nós a presença viva do Teu Espírito. Pai, coloca em nós um espírito de perseverança para não desistirmos diante das dificuldades. Assim como Paulo escreveu em Gálatas capítulo 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Que essa verdade seja firme em nós, para que não retrocedamos, mas avancemos sempre em fé e esperança. Senhor, intercedemos pelos que vivem em solidão. Muitos, mesmo cercados de pessoas, sentem um vazio no coração. Que a Tua presença seja companhia constante, lembrando-nos que nunca estamos sozinhos, porque Tu és, Emanuel, o Deus conosco. Que os que hoje choram
encontrem em ti consolo, e que o teu Espírito Santo seja amigo e conselheiro em todo o tempo. Pai Celestial, pedimos que o Senhor nos ensine a valorizar o tempo que temos, que possamos viver dias cheios de propósito, não desperdiçando momentos preciosos em coisas que não edificam. Que aprendamos a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, como disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33, confiando que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Senhor da paz, cobre-nos com a tua presença durante este dia, em cada tarefa, em cada encontro, em cada palavra dita, que sejamos guiados pela tua bondade. Que a nossa presença onde formos leve esperança e que os nossos lábios sejam instrumentos de vida e não de destruição. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Pai, pedimos que o Senhor fortaleça os que trabalham em prol dos outros, médicos, professores, líderes, cuidadores, todos que dedicam suas vidas ao serviço do próximo. Dá-lhes coragem, paciência e saúde para continuarem firmes na missão que receberam. Que cada um seja recompensado pelo bem que faz e encontre descanso em ti quando se sentirem sobrecarregados. Senhor, derrama sobre nós um espírito de sabedoria financeira, para que possamos administrar bem o que recebemos. Que aprendamos a usar os recursos de forma equilibrada, poupando quando necessário e compartilhando quando possível. Que em tudo sejamos fiéis, lembrando que o pouco com Deus se torna muito e que o muito sem Deus não tem valor algum. Pai de compaixão, olhamos para o nosso país e pedimos que a tua mão esteja sobre a nossa nação. Livra-nos da corrupção, da violência, da injustiça e da opressão. Levanta governantes íntegros, comprometidos com o bem do povo, e sustenta a sociedade com valores firmados na tua palavra. Que possamos ver dias melhores sob o teu governo e direção. Deus soberano, clamamos por aqueles que estão em missões, pregando o teu evangelho em lugares distantes e muitas vezes hostis. Sustenta-os com coragem, protege-os de todo o mal e abre corações para receberem a mensagem da salvação. Que cada semente lançada por esses irmãos frutifique em vidas transformadas. Pai querido, ajuda-nos a sermos sensíveis ao clamor dos que sofrem ao nosso redor. Que não sejamos indiferentes às dores alheias, mas que tenhamos compaixão para ajudar, orar e agir. Ensina-nos a amar como Jesus amou, sem limites, sem barreiras e sem distinções. Senhor, pedimos que nos livres da pressa que gera ansiedade e da demora que gera desânimo. Que aprendamos a andar no teu tempo, confiando que cada promessa se cumpre no momento certo. Que possamos descansar no Senhor e esperar com fé, sabendo que o teu relógio nunca atrasa nem se adianta. Deus eterno, ao encerrarmos esta parte da oração, reafirmamos a nossa confiança no teu cuidado. Reconhecemos que sozinhos somos frágeis, mas em ti encontramos força. Declaramos que o Senhor é a nossa rocha, o nosso escudo e a nossa fortaleza, e que em nenhum momento caminharemos desamparados, que este dia seja vivido debaixo da tua graça, com esperança renovada e com a certeza de que o teu amor é suficiente para nos sustentar em todas as coisas. Pai Santo, neste momento, elevamos o nosso coração em confiança, declarando que nada pode nos separar do teu amor. Nem as lutas, nem as aflições, nem as dificuldades do presente ou do futuro são capazes de afastar a tua presença de nós. Assim como Paulo afirmou em Romanos capítulo 8, versículo 38 até o 39, temos a convicção de que nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, descansamos na certeza de que cada passo do nosso caminho está guardado em ti. Senhor da eternidade, pedimos que os nossos lares sejam lugares de refúgio e paz, onde a tua presença seja real e perceptível, que cada cômodo das nossas casas seja marcado pelo teu amor, pela tua alegria e pelo teu cuidado. Que não falte o alimento, não falte o diálogo, não falte o perdão e não falte a esperança.
Que a nossa família seja como a casa edificada sobre a rocha, que permanece firme mesmo quando vêm os ventos e as tempestades. Deus de poder, derrama sobre nós um espírito de ousadia para que possamos enfrentar as batalhas sem temor. Muitas vezes nos sentimos pequenos diante dos desafios, mas sabemos que em Ti somos mais que vencedores. Que possamos nos lembrar sempre das palavras de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que essa promessa seja o combustível da nossa fé. Pai amado, pedimos que o Senhor nos ajude a andar em santidade e integridade, mesmo em meio a um mundo que insiste em trilhar caminhos distantes de Ti. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua graça, para que todos que nos vejam possam perceber a diferença que o Teu Espírito faz em nós. Dá-nos coragem para dizer não ao pecado, resistência às tentações e firmeza para permanecermos na Tua palavra. Senhor misericordioso, intercedemos por aqueles que estão em prisões espirituais, emocionais ou físicas. Que correntes sejam quebradas, que prisões sejam abertas, que corações sejam libertos e que mentes sejam renovadas pela verdade da Tua palavra. Assim como Paulo e Silas experimentaram libertação no cárcere, que muitos hoje possam experimentar a liberdade que vem do céu, trazendo testemunhos de transformação e vida nova. Deus de compaixão, pedimos pelo consolo dos que estão em luto, dos que perderam alguém que amam e sentem o peso da ausência. Que o Teu Espírito Santo, chamado de Consolador, seja bálsamo para esses corações, trazendo paz que o mundo não pode dar. Que o Senhor enxugue cada lágrima, cure as feridas da alma e restaure a esperança de que um dia, em Cristo, a morte será vencida para sempre e toda lágrima será enxugada. Pai querido, derrama sobre nós a alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota da comunhão contigo. Que mesmo nos dias difíceis possamos sorrir, não porque tudo está perfeito, mas porque sabemos que o Senhor está no controle. Que a nossa alegria seja força, como declarou Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a vossa força. Que essa alegria contagie quem está ao nosso redor e ilumine ambientes sombrios. Senhor eterno, colocamos em Tuas mãos os jovens que buscam sentido para a vida. Muitos se perdem em caminhos de engano, buscando preencher o vazio com aquilo que não satisfaz. Que o Senhor alcance esses corações, revele o Teu propósito e os conduza em direção ao Teu amor verdadeiro. Que possam se tornar uma geração de fé, esperança e compromisso com a verdade, levantando-se como luz em meio às trevas. Deus de justiça, pedimos que o Senhor nos ensine a viver com integridade em todas as áreas. Que a nossa palavra seja firme, o nosso caráter seja íntegro e as nossas atitudes sejam coerentes com aquilo que professamos crer. Livra-nos de toda a hipocrisia e ensina-nos a sermos fiéis em secreto, lembrando que os Teus olhos veem tudo e que a recompensa vem de Ti. Pai soberano, ao encerrarmos esta oração, declaramos que o Senhor é o centro da nossa vida, a razão da nossa esperança e a fonte da nossa força. Que não caminhemos um só dia sem a Tua presença, que não nos afastemos dos Teus caminhos e que possamos viver em constante comunhão contigo. Renovamos diante de Ti o nosso compromisso de andar pela fé, guardando a Tua palavra no coração e espalhando o Teu amor por onde passarmos, certos de que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Altíssimo Deus, reconhecemos que cada respiração nossa é sustentada pelo Teu poder e cada passo que damos está debaixo da Tua soberania. Não estamos aqui por acaso, mas porque o Senhor nos guardou durante a noite, fortaleceu o nosso corpo e renovou as nossas forças para mais um ciclo de vida. Olhamos ao nosso redor e percebemos que mesmo as pequenas coisas, como o canto de um pássaro, o perfume das flores ou a luz suave da manhã, são testemunhos de que o Senhor continua sendo o Criador de toda a beleza e de toda a perfeição. Queremos começar este dia reconhecendo que sem Ti nada somos e nada podemos realizar. E por isso,
elevamos os nossos pensamentos em adoração sincera, entregando o controle absoluto das nossas vidas ao teu cuidado eterno. Pai bendito, pedimos que a tua presença esteja em cada detalhe da nossa caminhada. Não queremos nos mover pela força do nosso braço, mas sim pela direção clara do teu Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Sabemos que os caminhos dos homens são falhos, cheios de atalhos enganosos e decisões precipitadas. Mas quando nos apoiamos na tua sabedoria, somos guardados da queda e conduzidos em segurança. Ensina-nos a ouvir a tua voz em meio ao barulho do mundo, a distinguir o teu sussurro suave entre tantas distrações e a obedecer prontamente às instruções que nos conduzem à vida plena. Que o nosso coração seja sensível ao toque da tua mão, para não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecermos firmes no caminho estreito que conduz à vida. Senhor da colheita, suplicamos que nos ensines a semear com fé, a cultivar com paciência e a esperar o tempo da tua resposta. Quantas vezes desejamos resultados imediatos e esquecemos que as grandes promessas exigem raízes profundas, assim como a árvore precisa de tempo para crescer antes de dar frutos. Ajuda-nos a compreender que os processos que enfrentamos não são perdas, mas preparação para aquilo que o Senhor já estabeleceu. Dá-nos a serenidade de confiar que cada lágrima rega o solo da promessa, cada luta fortalece o caráter e cada espera revela a fidelidade daquele que nunca falha. Queremos caminhar convictos de que, no tempo certo, veremos a colheita abundante e diremos com alegria: foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Deus de justiça, intercedemos por aqueles que enfrentam batalhas internas e externas, pedindo que a tua mão poderosa seja escudo e fortaleza. Muitos estão cansados, sobrecarregados por lutas silenciosas que ninguém vê. Mas tu conheces cada dor oculta, cada lágrima derramada em segredo e cada clamor não pronunciado. Pedimos que a tua graça seja derramada como óleo fresco sobre as feridas do coração, trazendo consolo onde há desânimo e esperança onde reina a escuridão. Assim como Davi declarou no Salmo capítulo 23, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que essa mesma certeza inunde o nosso ser e nos faça prosseguir com coragem, certos de que a tua companhia nunca nos abandona. Pai bondoso, derrama sobre nós a sabedoria que vem do alto para que possamos lidar com os desafios do dia de forma justa e equilibrada. Queremos ser prudentes nas palavras, pacientes nas atitudes e firmes em nossas convicções. Em momentos de provação, ajuda-nos a não reagir com ira ou precipitação, mas a responder com amor, lembrando que um coração manso é mais poderoso que a força de uma espada. Que a nossa vida reflita o caráter de Cristo, sendo exemplo para os que nos observam e testemunho vivo de que existe um Deus que transforma a mente e o coração daqueles que se deixam moldar por Ele. Senhor da nossa história, sabemos que nada do que vivemos passa despercebido diante dos teus olhos, pois até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados e cada detalhe da nossa vida está escrito no teu livro. Mesmo quando não compreendemos os caminhos que percorremos, temos a convicção de que o Senhor está conduzindo cada etapa com perfeição, porque os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos e os teus planos são maiores do que os nossos planos. Dá-nos a graça de aceitar os processos que parecem duros, lembrando que o oleiro precisa pressionar o barro antes de transformá-lo em vaso de honra, e que o ouro precisa passar pelo fogo antes de brilhar com intensidade. Pai eterno, pedimos que as nossas palavras neste dia sejam instrumentos de vida e não de destruição. Muitas vezes deixamos que a pressa, a ira ou a falta de sabedoria façam com que pronunciemos frases que ferem mais do que curam, mas hoje clamamos para que a nossa boca seja fonte de bênção, de consolo e de edificação. Que cada conversa reflita bondade, que cada resposta seja temperada com graça, que cada conselho seja regado pelo teu Espírito
e que cada silêncio seja carregado de discernimento. Queremos falar como quem carrega o perfume de Cristo, levando esperança aos abatidos e encorajamento aos que perderam a força de prosseguir. Deus de amor, fortalece em nós a fé que move montanhas e nos ajuda a atravessar tempestades sem naufragar. Quantas vezes olhamos para as ondas ao nosso redor e sentimos medo, como Pedro ao andar sobre as águas, mas assim como Jesus estendeu a mão e o levantou, cremos que a tua mão continua estendida para nós hoje. Que a nossa confiança não esteja nas circunstâncias, mas em quem acalma os ventos e ordena ao mar que se aquiete. Que diante das impossibilidades possamos declarar que para o Senhor nada é impossível, e que mesmo quando os recursos humanos falham, o teu poder se manifesta para provar que o teu braço não está encolhido para salvar. Senhor, pedimos que a tua presença seja conosco em cada ambiente que pisarmos, transformando lugares comuns em lugares de testemunho. Onde houver desespero, que a nossa vida leve paz. Onde houver conflitos, que a nossa presença traga reconciliação. Onde houver dúvida, que as nossas atitudes transmitam fé. Que a nossa conduta seja um reflexo da luz que brilha em nós, para que outros possam ver as nossas obras e glorificar o teu nome, como ensinou Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 16. Que possamos ser respostas vivas de oração na vida daqueles que cruzarem o nosso caminho, mostrando com simplicidade que o Senhor continua sendo a fonte de toda transformação verdadeira. Pai justo, guarda os nossos pensamentos para que não sejamos dominados pela ansiedade, pela preocupação ou pelo medo. Queremos manter a mente fixada nas tuas promessas, lembrando do que Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Que cada pensamento contrário à tua verdade seja lançado fora e que sejamos renovados dia após dia, para caminharmos com segurança e esperança em ti. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado, porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé. E aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe. Guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.